Boa noite, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar esse grupo familiar comentando a respeito de uma batalha que teve na antiguidade. E essa batalha serve para nós como um exemplo de como enfrentar grandes problemas, quando grandes desafios se levantam contra as nossas vidas, amém? Eu queria pedir para você abrir lá em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 4. Está escrito assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, o lugar de onde ele vinha, que tinha de altura 6 côvados em um palmo. Isso equivale a 2,90 m. Só para curiosidade, antigamente as medidas de comprimento antigamente eram côvados, eram palmos. O que era um côvado? A distância da ponta do dedo até o cotovelo. Isso dá 44 centímetros aproximadamente, e um palmo é metade disso, dá 22 centímetros aproximadamente. Essa medida indica que Golias, esse homem guerreiro, ele tinha aproximadamente 2,90 m de altura. E trazia, no versículo 5, e trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Isso equivale a 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos. 600 ciclos equivaleria a 7 quilos, arredondando 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Muito bem. Esse homem guerreiro, ele desafiava o povo de Deus, Então era uma guerra que estava se travando entre os israelitas, o povo de Deus, e os filisteus. Amém? Muito bem. Quando você vê um desafio desse, o que você faz? Todos nós podemos estar, que nem aconteceu nessa ocasião, tendo uma vida tranquila, normal, e de repente se levanta um grande desafio, se levanta um grande problema. Um problema equivalente a um inimigo de 2,90 m, bem preparado, bem armado, que vem contra nós. O que fazer? Deus, ele nos dá armas para isso. E nós vamos aprender hoje qual arma é essa. Então nós sabemos essa história bem conhecida. Nós sabemos que Davi, ele se apresenta para lutar, para defender a honra do povo de Deus, E Saul, que era o rei, o primeiro rei da época, um rei que por sinal tinha desobedecido a Deus, Saul quer dar para ele o seu armamento, sua proteção, sua couraça, sua armadura, seu escudo. Então isso daí você pode ver lá nesse mesmo capítulo 17, no versículo 38. Está escrito assim: E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu, ou amarrou a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi era muito franzino. Ele não tinha habilidade para usar aquela roupa, aquele armamento, O que ele ia pegar? Aí no versículo 40 fala: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, 5 pedras, E pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão de sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Funda quer dizer uma tiradeira, como se fosse uma tiradeira. Uma espécie de um estilingue, uma tiradeira. Davi, ele se arma com uma arma que não era uma arma de guerra aos olhos humanos, mas era aquilo que ele sabia usar, era aquilo que ele sabia fazer. Então você vê que nós temos nas nossas mãos condições de vencer qualquer problema com aquilo que nós fazemos. Você sabe que Davi, quando ele foi ungido rei, eu vou voltar um pouco no livro de 1 Samuel, só para te mostrar uma coisa. O que fazia Davi diferente de Saul?
né? O que Davi era diferente de Saul? Se Saul foi o primeiro rei ungido, né, por Samuel e acabou tendo problemas, desagradando a Deus. O que Davi tinha de diferença? Davi tinha um coração que agradava a Deus. Esse coração que agradava a Deus era por causa de uma palavra: obediência. Davi era um homem obediente. Ele não era um homem vistoso aos olhos do mundo, né? Aos olhos humanos. Olha só, no versículo, capítulo 16, versículo 7, olha a instrução que dá Deus para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Davi era um homem obediente, obediente a Deus. Não é? E Saul, como que ele era? Saul, ele era desobediente, e ele tentava compensar a desobediência dele dos mandamentos de Deus fazendo ofertas. Não é? Nada substitui a obediência. Esta palavra, obediência, é a palavra que nos dá mais poder espiritual com Deus, não é? Então, não adianta substituir. Em 1 Samuel, agora voltando um pouquinho lá no capítulo 15, no versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quando Saul, né, vai até Samuel com a intenção de substituir a obediência com ofertas, com qualquer outra coisa, Deus põe essa palavra na boca do profeta Samuel e ele repreende Saul, né? Repreende porque ele não obedeceu aquilo que Deus mandou, né? Então, a arma de Davi, como diz lá então 1 Samuel 17, indo para frente, versículo 40, é os 5 seixos, os 5 pedras e a tiradeira, né, a funda? Não. A arma de Davi, aqui, a arma que ele confiava, está no versículo 45. Quando o Golias, né, o problema, o gigante, se levanta desafiando ele, ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias a Deus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Todo aquele que afronta o povo de Deus, todo aquele que afronta aqueles que vão vivendo, né, pela palavra de Deus, eles, na verdade, eles estão ofendendo e afrontando o próprio Deus. E Deus, então, através do seu nome, vence qualquer inimigo que se levanta. E é esta a maior arma, né, a arma poderosa que nós temos. Era a arma que Davi tinha confiança para enfrentar esse gigante. O nome do Senhor dos Exércitos. Você pode estar pensando assim, mas como que nós vamos usar o nome do Senhor dos Exércitos? Davi, ele usava o nome e chamava Senhor dos Exércitos porque Jesus não tinha vindo ainda, né? Jesus era da descendência, Jesus viria depois de Davi. E Jesus não tinha sido glorificado. Mas nós temos o conhecimento do verdadeiro nome do Senhor dos Exércitos. E o verdadeiro nome do Senhor dos Exércitos, que foi revelado para nós com a vinda do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria que você visse, né, para entender, né, o poder que existe nesse nome. Lá em Filipenses capítulo 2, é um texto bem conhecido, mas nós vamos ler, né? Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 5, né, na sua Bíblia, você pode acompanhar, fala assim, o apóstolo Paulo fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Jesus é Deus,
não houve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E agora a palavra-chave, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nome, que é o nome sobre todo nome, essa maior arma que existe no universo, esse nome, Jesus, Jesus Cristo. Amém? Agora você pode falar assim, mas como que eu posso usar esse nome? Você pode usar esse nome se você guarda a palavra de Deus. Se você tem essa palavra e guarda no seu coração, você pode usar esse nome. Eu vou te mostrar Jesus mesmo dizendo isso. Amém? Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 21. Está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Através do nome de Jesus, Jesus se manifesta em nós através da sua autoridade e poder. Amém? Eu vou ler, olha só o que está escrito. Aquele que tem os meus mandamentos. Quais os mandamentos? A palavra de Deus, a Bíblia. E os guarda. Ter o mandamento é importante, mas guardá-lo quer dizer, guardar o mandamento quer dizer obedecer. Né? Guardar o mandamento significa obedecer o mandamento. Então, quem tem o mandamento de Deus, a palavra de Deus, e obedece, esse é o que ama Jesus. Então, ele se manifesta através do nome dele e do poder e autoridade que existe no nome dele. Você sabe que o nome de uma pessoa, ele reflete, né? Ele traz consigo todo o poder e autoridade dessa pessoa. Amém? Então, ele, só para confirmar, ainda no, em João capítulo 14, versículo 15, ele fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, a Escritura Sagrada, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós estamos nos enchendo o coração da palavra de Deus. E quando nós nos dispomos a obedecer essa palavra, não estou dizendo que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas quando nós fazemos com a nossa força aquilo que está ao nosso alcance, né, buscar a obediência, então, nessa circunstância, Deus vem e se manifesta através de nós com o poder que existe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso para a glória de Deus Pai. Amém? Eu queria também que você entendesse, né, que o nome de Jesus, né, quando Jesus ele dá esse nome, ele fala assim, ó, eu vou ler para você esse mesmo capítulo 14, mas no versículo 13. Fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que nós fazemos através do nome de Jesus Cristo, na verdade, glorifica Deus Pai através do seu Filho. Né? E aí ele fala assim, no versículo 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então esta é, na verdade, a nossa maior arma contra qualquer desafio, contra qualquer problema, contra tudo que se levantar, ainda que o problema que nós tenhamos na nossa frente seja o equivalente ao problema que Davi enfrentou quando ele enfrentou um homem guerreiro de 2,90 m, não é? Ainda que seja um problema aos olhos humanos impossível de ser vencido, não é? Um problema impossível de ser contornado, vencido, derrotado, através do nome que é sobre todo nome, nós vencemos. Amém? O que precisa para usar esse nome? A palavra obediência. Guardar a palavra de Deus e obedecê-la. Amém? Muito bem. Eu queria também
contar para vocês a respeito de uns rapazes que tentaram usar o nome de Jesus para enfrentar gigantes. Só que os gigantes eram os demônios que estavam em pessoas. Eu vou ler isso, daí você vai entender melhor. Abre sua Bíblia em Atos 19, né? No capítulo 19, mas no versículo 13. Está escrito assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos, né, por Jesus, a quem Paulo prega, né, que saiam, né, dessa pessoa. Tal. Então eles tentavam fazer isso. Presta atenção nesse versículo aqui. Ó. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, ou seja, sumo sacerdote. Amém? Respondendo, porém, o espírito maligno diz: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? No versículo 16: E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nos referidos, fugiram daquela casa. Amém? Então eles foram envergonhados e por pouco, né, não perderam a sua vida, né, porque o demônio vem para roubar, matar e destruir. Eu queria que você entendesse o seguinte: o nome de Jesus Cristo, ele é de uso por aqueles que guardam a palavra de Deus, ou seja, os que seguem a Deus. Amém? Aqueles que têm um coração obediente, aqueles que praticam a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse agora em Lucas, capítulo 9, no versículo 49. Está escrito assim: E respondendo João, disse... Presta a situação, veja uma outra situação e o que vai acontecer, a resposta de Jesus. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Aí você pode pensar: ué, mas espera um pouco, por que os 7 filhos de Sevas, né, o nome de Jesus não teve o poder para eles? E por que para esses, nesse caso aqui, Jesus ele autoriza a esse homem a continuar expulsando, né, os espíritos em nome de Jesus? A verdade, igreja, que se você for pesquisar, né, se você fazer um estudo disso, você vai ver que os filhos de Sevas, na verdade, eles eram filhos de um homem que era impostor. Porque na relação de todos os sumos sacerdotes, né, não aparece o nome de Sevas. Sevas, na verdade, era um impostor. Era um homem que usava o nome de sumo sacerdote falsamente. Né? Ele era um enganador para se valer da fama, né, para ter privilégios. E os filhos dele, com certeza, seguiam o mesmo exemplo. Né? Então, Deus, né, ele não se agrada da mentira. Né? Tudo que é engano liga a pessoa ao enganador, e o enganador é Satanás. Então é impossível que eles pudessem usar o nome de Jesus, né, com autoridade, sendo que eles estavam vivendo nas trevas, sendo que eles estavam pecando. Agora, já aquele homem que fazia isso, ele tinha um coração puro. Né? E na minha vida espiritual, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que mesmo, né, não sendo pessoas ligadas a denominações, que em determinadas situações usaram o nome de Jesus Cristo e alcançaram o favor do poder do nome de Cristo, né, aquilo que eles precisavam. O que diferencia é você buscar Deus de todo o coração e buscar Deus na palavra. Você não precisa pertencer à igreja A, à igreja B, ou à igreja C, igreja... Não, você precisa fazer dessa palavra a sua regra de conduta. Você ter Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você está disposto a ser mudado pela palavra. É isso que faz a diferença. Eu espero que você tenha entendido a importância desse nome, a importância dessa arma que Deus nos deu. Então vamos fazer uma oração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
Abençoe a todos quantos ouviram essa mensagem. Alcance todas as vidas, meu Pai, que estejam necessitando de uma providência urgente, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja curas, que haja libertações, que haja, meu Pai, restaurações, livramentos. Pai, nós também clamamos em favor das nossas autoridades, dos nossos governos, para que haja harmonia, para que eles sejam dirigidos por Ti. Nós clamamos a favor dos que servem, meu Pai, das autoridades, dos que estão servindo em hospitais, e de todas as autoridades em todas as esferas, para que o Senhor venha e os revistas com o Teu poder, meu Pai, deles livramento, e que haja o mais rápido possível a cura dessa enfermidade, meu Pai, que se transformou na pandemia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Muito bem, Deus abençoe a todos. Domingo nós temos a nossa live, né, às 11 horas da manhã, então não perca. Guarde, né, esse horário e separe o seu pedacinho de pão e o seu suco de uva para celebrar a Santa Ceia conosco. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo às 11 horas da manhã, em nome de Jesus.